Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Argel Capella e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou compartilhar algumas impressões e sentimentos que eu tive ao finalizar a leitura desse livro aqui. Esse é o The Way of the Superior Man, o caminho do homem superior, de David Deida. Então eu estou testando esse formato ainda, nunca fiz esse tipo de vídeo, então vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo primeiro. Eu vou pedir para você dar o seu like aí, porque eu estou me esforçando. Valoriza. E quando eu quis ler esse livro, eu também assisti alguns reviews, algumas opiniões de algumas pessoas que me incentivaram. Eu também queria fazer essa contribuição com o pessoal que tem interesse, porque é um livro bem conhecido, bem polêmico. Bem conhecido, polêmico para alguns e... enfim. Bom, eu vou dividir então, vou falar alguns dados primeiro sobre o livro, assim, interessantes. Depois vou mostrar como que é o livro aqui físico na prática. Depois vou falar assim algumas lições que eu aprendi, que eu acho que pode beneficiar quem está assistindo. Por último, vou fazer algumas críticas ao livro, coisas que eu não gostei tanto. E é isso, ok? Então vamos começar com alguns dados variados. Então, o autor desse livro é o David Deida. Tem a foto aqui dele. Então, o David Deida, pelo que eu pesquisei, eu não achei informações claras de uma formação de doutorado ou científico ou de pesquisador na biografia dele aqui. Não pesquisei muito a fundo também, mas ele é conhecido por ser um professor, um comunicador de espiritualidade e sexualidade, né? Ele fala muito de espiritualidade, de relacionamentos, e as ideias dele, as palestras, são conhecidas mundialmente. Ele tem muitos seguidores. Ele é quase como se fosse eu não gosto de usar esse termo guru, porque é muito pejorativo, mas ele é um grande influenciador desses assuntos, né? Eu não entrei muito a fundo na história dele pessoal, mas assim, eu li o livro, li as obras, eu vi a qualidade do trabalho dele, achei interessante, e independente da formação que ele tem ou não, ou pelo menos o trabalho aqui, o que foi apresentado à obra, por algum motivo o livro é mundialmente conhecido, certo? Mas fica esse ponto de atenção aqui, que não tive clareza na formação acadêmica dele aqui, mas no final, na parte das críticas, eu falo mais sobre isso. Vamos lá. Então o livro, esse ano, eu fiz as contas aqui, ele está completando praticamente 29 anos desde a publicação. Aqui o livro consta que foi publicado, né, impresso no Canadá, publicado em 1997. Então, ele foi publicado em 1997, depois em 2004, depois em 2017 foi feita a última publicação. Acho que por isso que foi o ano que completou 20 anos, né? Essa aqui é a edição de aniversário de 20 anos. Então, de 1997 até aqui, 2026, são 29 anos que esse livro foi escrito. Ele, se vocês procurarem no Amazon, qualquer site, assim, ranking de livros de espiritualidade, de relacionamento, de masculinidade, esse livro sempre está ali no top, ou é o primeiro, ou é um dos 3 primeiros, pelo que eu pesquisei. Então, assim, o ponto que eu estou querendo chegar é que, independente do que é científico, não é científico, é um guru, um desses gurus de relacionamento, aí, cara, eu sou da seguinte opinião: vamos ouvir as ideias, ver se fazem sentido, ver se existe alguma aplicabilidade prática na minha vida. Se eu aplicar e der um resultado positivo na minha vida, então eu filtro, eu pego o positivo e o que não presta eu ignoro. Eu, particularmente, encaro a minha vida assim. Então,
é isso. Por algum motivo, o livro é mundialmente conhecido. Até aqui, se vocês verem na comentários, né? Grandes nomes, assim, do profissionais mundiais, como, por exemplo, o Tony Robbins, que é praticamente o maior coach do mundo de todos os tempos. Outros empresários aqui, outros autores, eles fazem aqui comentários, né? Também aqui no começo tem uma página de comentários, enfim. Bom, é isso. Uns dados interessantes. Como que é o livro? Então, o livro eu estou lendo a versão em inglês. Eu estou numa jornada de ler todos os livros em inglês agora. Ele começa aqui com alguns comentários de algumas pessoas que leram o livro, né? As impressões e tudo mais. Depois, o livro ele é dividido ele tem um prefácio que dá pra ver direito, né? Ver? Tô testando o formato, depois eu pego uma câmera mais aqui do livro, enfim, vamos lá. Ele tem 5 capítulos. Cada capítulo, na verdade, cada parte, 5 partes. Cada parte tem um conjunto de capítulos, né? Cada um falando de um assunto específico, né? Uma reflexão específica. Só que, por exemplo, a primeira parte é a Man's Way, né? O caminho do homem. A segunda parte é lidando com mulheres. A terceira parte é trabalhando com a polaridade e energia. Quarta parte, o que as mulheres realmente querem. E a quinta parte é o seu lado sombrio. Então, isso que eu achei interessante é que, assim, o livro em si, depois eu vou falar, ele tem uma ideia geral, assim, do que ele quer passar. E eu percebi da forma como foi escrito, por exemplo, essa parte 1, a Man's Way, ele quer passar uma mensagem para os homens, né? Para quem está lendo. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que eu entendo que esse livro ele foi escrito para homens, né? Na concepção que eu tive. Mas, assim, tanto homens, mulheres, independente do gênero, etc. Para qualquer pessoa, seria para qualquer pessoa, pode se beneficiar das ideias, mas prioritariamente eu acredito que ele foi escrito para homens. Então, assim, voltando aqui, por exemplo, essa parte 1, Man's Way, ele quer passar uma mensagem assim para os homens amadurecerem, para os homens descobrirem o seu propósito, e são 15 mini capítulos dentro dessa grande parte, que todos indicam nessa única direção, só que são como formas diferentes de falar a mesma coisa. Isso que eu acho que ficou muito rico, porque cada parte quer ensinar uma mensagem, quer enraizar uma mensagem na cabeça, né, do leitor ou da leitura. Só que esses 15 mini capítulos falam isso de formas diferentes, usando experiências diferentes para poder passar a mesma mensagem. E isso eu achei muito legal. Porque às vezes a gente lê um livro, não entende bem, e com essas várias formas de dizer a mesma coisa, com experiências diferentes, com textos diferentes, ajuda bastante a fixar a ideia. E eu, particularmente, a parte que eu mais gostei foi a 1 e a 2, que é o lidando com mulheres e a questão esse parte 1, né, o caminho do homem, né, a Man's Way. Então é isso, 5 partes, mini capítulos, que mais? Olha, o texto, eu achei o começo um pouco parado ali, o prefácio, mas depois que eu comecei a ler, engatou. Eu achei uma leitura muito fácil, muito gostosa, assim, interessante para quem tem interesse no livro, né?
Bom, a editora aqui, né, que publicou, a responsável é a SoundsTrue. Pelo que eu pesquisei aqui da SoundsTrue, até aqui na última página, fala sobre ela. Ela é uma editora, né? Se não for editora, o nome me corrija aí. Vocês, que a responsável aqui pela publicação do livro, né? Eles buscam sempre esse tipo de livro, né? De desenvolvimento, de transformação, essa coisa, esses tipos de livros, assim, de autodesenvolvimento, etc. Bom, falando um pouquinho, já falei um pouquinho agora como que é o livro, agora vamos um pouquinho para as lições, né? O que eu extraí do livro que eu acho que me beneficiou, que eu acho que pode beneficiar vocês da leitura. Cara, eu comecei a ler esse livro, eu senti vontade, né? Porque assim, eu sempre muito observador, né? Eu vejo como hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade com relacionamento. Eu não sou um grande conhecedor do tema, né? História dos relacionamentos ao longo das gerações, mas assim, eu percebo que essa geração, em relação a relacionamentos amorosos, tem uma grande dificuldade. Cada vez mais eu vejo menos relacionamentos durando, casamentos acabando, pessoas imaturas que não conseguem tomar decisões na vida ou decisões profissionais. Então, assim, eu ouvi esse livro num vídeo no YouTube há bastante tempo atrás, sempre tive curiosidade de entender, né? Porque eu ouvi dizer que as ideias desse livro ajudavam um pouquinho, algumas reflexões para poder ajudar com uma maturidade, né? A ter maturidade nos relacionamentos, etc. E eu gostei muito, assim, eu vou dividir em três lições principais que eu extraí, eu acho que me ajudou. E uma coisa interessante é que eu comecei a ler, eu estava solteiro, e agora, né, eu tô casado no momento que eu tô fazendo esse vídeo, e antes, quando eu recebi as ideias pela primeira vez, eu fiquei assim, meio desacreditado. Será que é isso mesmo? E engraçado é que agora, eu casado, eu entendo assim que é uma realidade. É uma realidade o que o Dei ali ele defende dos desafios, né, da vida familiar. Enfim, o ponto que eu estou querendo chegar é 3 lições principais que eu extraí. A primeira é o seguinte, que ele fala assim, né? Ele defende muito uma ideia de que o caminho do homem, de desenvolvimento do homem, sempre será um desafio. E que o homem tem essa expectativa de que algum dia, quando ele tiver R$1 milhão, tiver com a mulher dos sonhos, a modelo de revista, ele não vai ter nenhum problema. Ele vai acordar com o passarinho cantando, ele vai entrar na Ferrari dele, vai passear, a mulher dele vai servir ele e fazer o que ele quiser, e vai ser lindo e maravilhoso. Ou seja, um dia vai chegar o meu lugar ao sol. E o Deida faz uma reflexão sobre isso. Fala que não existe esse momento, nunca vai existir. Nunca vai existir. E que o homem, ele precisa primeiro parar de buscar essa ideia e focar em se desenvolver, em amar o momento presente e focar nesse amor e compartilhar os seus dons únicos com o mundo. E que esse é o ciclo virtuoso de desenvolvimento de paz do homem. Não esperar que chegue um momento em que tudo seja pacífico, seja lindo, seja maravilhoso. Na verdade, esperar
O Deida defende que o homem ele tem que trabalhar o amor e compartilhar esse amor com o mundo. Então, é bem filosófico, mas nos capítulos ele explica bem, ele explica de várias formas isso. E eu achei muito legal. Então, essa é a primeira ideia assim, que me chamou a atenção, porque para mim pareceu meio intuitivo, meio anti-intuitivo. Mas assim, e cada um tem a sua interpretação. Alguns podem achar que isso é loucura, que não, esse cara é louco, não tem nada científico. Mas assim, eu particularmente entendo e concordo muito com essa ideia, sabe? Às vezes a gente, na nossa vida, a gente fica nessa expectativa, né? De, pô, um dia encontrar, principalmente homem. Você que é homem, você comenta aí se não é isso mesmo que você pensa. Quero ver. A gente fica nessa expectativa de que vai ter um dia lindo, um dia perfeito, um momento que não vai ter nenhum problema, mas na verdade sempre vai existir problemas para qualquer um. Para o rico, para o pobre, sempre vai ter desafios no casamento. Não vai chegar um momento que sua esposa vai virar sua escrava e vai falar assim, sim, não, isso nunca vai, sempre vai existir problemas. E um dos princípios da maturidade, pelo que eu entendi pela ideia do Deida, é isso, estar sempre preparado para lidar com os desafios e, mesmo diante dos desafios, praticar essa habilidade de amar, de compartilhar, de lidar e de crescer. Enfim, vamos lá. Essa é uma das primeiras ideias. A segunda é segunda ideia. Ele fala muito sobre propósito e missão. E eu vejo que hoje em dia, assim, no meio de coach, de desenvolvimento pessoal, tem muitos livros, muita moda, assim, falar de propósito e de missão, mas aqui no contexto do Deida, ele falou num sentido diferente. É que assim, ele disse que ele falou um pouco sobre essa ideia de energia masculina e energia feminina. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque não é o contexto desse vídeo. Mas ele fala, né, que um relacionamento a dois, ele precisa ter o equilíbrio dessas duas energias, a energia masculina e a feminina. E da minha visão, na minha interpretação, pelo que eu entendi, numa dinâmica de relacionamento a dois, a energia masculina, não necessariamente não necessariamente uma energia masculina significa que está falando de um homem, ou feminina de mulher. São características, são polaridades dentro de um relacionamento. Então, a masculina está mais ligada à missão, a propósito, à conquista, à decisão, e a energia feminina está relacionada a fazer fluir o amor, a nutrir, a amar, a cuidar, a cultivar. E ele disse que, na reflexão dele, ele explica isso, que pode ter homens com uma energia, uma polaridade mais feminina, que tendem a ter esses comportamentos, menos caça, menos conquista, mais cuidado, mais fazer o nutrir do amor. E tem mulheres com essa energia mais masculina, no sentido de conquista, de missão, de propósito, de comando, e que ele comenta, né, que não existe uma regra, não existe um padrão, um certo ou errado, mas que essas energias existem. E se essas energias não estiverem equilibradas da forma correta, dificilmente um relacionamento consegue fluir bem. Então ele dá alguns exemplos de uma
mulher que é mais feminina, por exemplo, precisa de um parceiro que tem essa energia mais masculina para equilibrar. Porque se os dois tiverem energia muito masculina, dá conflito. Ou tiverem energia muito feminina, dá conflito. Então as energias precisam ser diferentes para se complementarem. Então ele fala muito assim que um homem que entra num relacionamento e ele não tem uma missão, ele não tem um porquê, ele não tem uma vida, um trabalho, ele não tem algo pelo que lutar, ele não tem esse desejo de crescer, ele tende a não fortalecer a sua energia masculina. Ele tende a desenvolver energia feminina. Então, seguindo nessa lógica, né, do livro, se ele está num relacionamento com uma mulher que tem uma energia mais masculina, estou dando um exemplo de homem e mulher, mas independente de como seja esse relacionamento, estamos falando de energia. Então, nesse caso, se ele tiver com uma mulher que é mais masculina, pode ser que se equilibre essa energia. Agora, se ele tiver com uma mulher que tem uma energia mais feminina, e ele também emanar essa energia feminina, vai tender a ter conflito, a ter perda de interesse nesse relacionamento, ou ocasionar frustrações, porque essas energias precisam se complementar. Então, ele comenta nesse sentido que quando o homem ele prioriza missão, propósito, conquista, ao invés do relacionamento, ele se sente mais pleno, mais realizado, com uma energia mais masculina, e quando ele uma vez a sua vida alinhada com esse propósito, ele volta para o relacionamento, não que ele tenha saído, ele vai atuar de alguma forma no relacionamento, a energia dele vai ser muito mais saudável, vai fazer bem para os dois. Então é mais nesse sentido. Tentei explicar aqui, eu achei um pouco complexo, mas lendo o livro dá para entender bem, assim. Espero que eu tenha me feito. Espero que vocês tenham me entendido. Mas ele enfatiza muito isso, né? Do homem buscar se desenvolver, buscar estar bem, buscar estar alinhado com o seu propósito de vida, buscar uma missão, buscar pelo que lutar, que isso vai fazer muito bem para o relacionamento, vai até ajudar ele a lidar com as tempestades emocionais, que é a terceira lição que eu já vou falar. Então, primeiro, não esperar que o mundo vai ser um arco-íris, saber lidar com os constantes desafios da vida. Segundo, missão, propósito, priorizar para ter uma energia forte, uma energia saudável, para poder lidar com os relacionamentos. E terceiro, a lição que eu mais gostei, que eu achei interessante, eu acho que é a mais importante do livro, é saber lidar com o feminino. Então, aqui o Deida ele faz uma reflexão sobre as mulheres em geral, mulheres com energia feminina. Então, assim, aqui é um tema muito polêmico, porque vai ter gente que vai dizer, não é científico, baseado com o quê? Mas, cara, sinceramente, eu que sou casado, que já tive alguns relacionamentos, que observo também as pessoas, vocês também tiram suas próprias conclusões dessa parte do livro, mas ele fala que as mulheres tendem a ter tempestades emocionais, que ele chama, que é o quê? Que é numa dinâmica de relacionamento, independente se é no começo, se é no meio ou se é no decorrer do relacionamento, tendem a ter comportamentos como se fossem testes aos homens ou ao seu parceiro. Ou seja, esse teste pode se refletir numa
num estresse muito grande e, gente, pelo amor de Deus, eu sei que hormonalmente as mulheres têm essa oscilação emocional. Eu não tô falando disso. Estou falando que a reflexão que o livro traz é isso, é que naturalmente, independente da questão hormonal feminina, conscientemente ou inconscientemente, as mulheres tendem a se comportar de uma forma que teste os homens, ou que traga um comportamento que para um homem não tem muita lógica, não faz sentido, e o homem tenta entender ali, tenta saber o que está acontecendo, não entende, acaba se estressando, acaba brigando e acaba virando um conflito que ele trata justamente por isso. A terceira lição, que eu acho que é a mais importante, poderia ser até a primeira, mas eu coloquei em terceiro, que é o quê? É saber lidar com as tempestades emocionais, as oscilações emocionais das mulheres. E ele defende assim que, no fundo, uma mulher, o que ela quer realmente é um parceiro que saiba amar ela, mesmo diante desses piores momentos de oscilação emocional. Cara, sinceramente, quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei muita viagem, cara. Muita brisa. Mas agora sim, com uma vida de casado, e observando melhor, se parando para pensar um pouco melhor, com mais maturidade, eu entendo isso. Eu não entendo o porquê, mas eu entendo isso. Que é o quê? Ele dá até alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, quando ele dá um exemplo que tem um homem que ele ganhou um prêmio do trabalho, ele vai ganhar um aumento, ele chega para a mulher em casa e fala: amor, eu vou ser promovido, eu vou ganhar 2, 3 vezes mais, eu tô tão feliz. E a mulher, assim, olha para ele e fala: eu pedi para você passar no mercado e comprar 2 garrafas de leite, mas não sei o que, você não comprou. Não, amor, mas eu esqueci. E assim, a mulher deu uma bronca nele e nem ligou, assim. E ele ficou pé da vida. Foi assim, caramba, ela é louca, ela não tem noção, caramba, tô me esforçando tanto, eu tô batalhando tanto. E ele faz uma reflexão em cima disso, mas não só disso, são vários exemplos assim, né? E ele explica que essa dinâmica sempre vai existir. Olha, eu não sei a origem científica, nada, mas assim, eu peguei o livro, eu li, e eu tentei interpretar assim com a vida real, de experiências que eu vivo e de que eu observo. E eu entendo assim que faz sentido. Acontece isso. Homens podem colocar aí, homens casados aí, a experiência que ele tem com sua esposa. É assim mesmo? Mulher tem tempestade emocional? É até uma brincadeira que eu vejo que muitos homens casados fazem, né? Não, minha mulher sempre tá certa, ou manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E tem essas brincadeiras, esses ditados que a sociedade repete, que eu sempre ouvi, e eu nunca entendi, ou melhor, entendi, não curtia muito, mas esse livro me fez pensar que assim, tem um motivo, tem um porquê. E, de novo, não estou falando assim do cara, do marido, né? Do homem na relação, ou aquele que tem energia mais masculina. Não se posicionar, ser humilhado, não estou falando disso. Mas estou falando de desenvolver um nível de maturidade, assim, muito superior. Esse terceiro ponto aqui do livro eu acho que é muito difícil de desenvolver, cara. Eu estou tentando, eu busco, é um desafio, mas eu acho que essa é a ideia do The Way of Superior Man. Em um mundo em que não existe mais essa coisa, essa diferença de sucesso profissional entre homem e mulher, não existe mais. Cara, hoje em dia as mulheres e homens ganham
Vou tomar cuidado de falar aqui, mas não... assim, podem ganhar a mesma coisa, não existe mais aquela dependência como antigamente, né? Essa reflexão, ele faz até aqui no final do livro, quando o valor de um homem não é mais medido pelo que ele faz, por suas finanças, pelo seu status social, o que determina o valor de um homem? Em um novo mundo, a presença de um homem, a sua profundidade de consciência, seu amor é o seu bem mais precioso. Então, assim, ele traz, para fechar, ele traz essa ideia de assim, um homem maduro, ele tem que estar bem consigo mesmo, ele tem que, mesmo diante das crises, ou talvez coisas que não façam sentido, ele tem que ter a capacidade de olhar assim na cara da mulher dele e amar, e dar um abraço, mesmo, sabe, com raiva. Não faz sentido o que essa mulher tá fazendo, mas tipo assim, amar, abraçar, fazer o bem. E aí, o resumo do livro, cara, é esse. É amar mesmo diante de uma situação que pareça não fazer sentido nenhum. Então, esse é o homem superior, é o homem maduro, é um homem que controla as emoções, que aprendeu com os erros a como desenvolver essa maturidade. Cara, eu sei que o vídeo ficou longo, mas assim, eu queria compartilhar esse sentimento sobre o livro. Eu gostei bastante. Eu acho que é um livro que eu preciso ler de novo, porque os ensinamentos dele são um pouco desafiadores de aplicar, mas acho que vale muito a pena aprovar do livro. E, de uma parte, só algumas críticas, né? Eu comecei um pouco com essa crítica e vou terminar com ela. Eu achei que o livro tem muitos momentos que ele tem umas palavras um pouco abstratas que o David Deida ele utiliza, umas palavras da linguagem dele, termos que ele inventou, como, por exemplo, ravish your woman, ele fala de arrebatar, ou seja, amar com grande intensidade a sua mulher. Ele tem alguns termos assim, bem específicos, que tem que prestar atenção, assim. Acho que é uma crítica, acho que eu não gostei tanto, mas depois que eu entendi esses termos, o livro fez mais sentido. Também a questão do autor não ter uma base acadêmica, ou eu não ver citações a estudos, também é uma crítica. Não que eu seja adepto, tudo tem que ser científico. Eu acho que ciência é maravilhoso, prioridade, um livro ser escrito dentro de métodos científicos, né? O que se está dizendo ser possível ser provado, mas eu não me apego muito a isso não. Acho que tem grandes gênios que não foram cientistas, com grandes ideias que fizeram bem para a humanidade. Então, enfim. E eu acho que é isso. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Leiam esse livro, O Caminho do Homem Superior. Se possível, leiam em inglês. Eu acho que vale muito a pena, principalmente para você que é casado, que tem um relacionamento, que está lidando aí com os desafios da vida a dois. Para você que está solteiro, para você que tem talvez dificuldades de relacionamento, às vezes não teve uma base familiar ali, um pai para te ajudar, uma referência masculina. Esse livro aqui é bacana, pode te ajudar a parar para pensar um pouquinho na realidade da vida. Cara, vale a pena. Leia, e é isso. Sucesso, paz e prosperidade para vocês aí, pessoal. Valeu, obrigado, hein?